comentário sobre isso agora, e o PSG disser, você não vai jogar mais, para ele tá ótimo, porque ele tem dinheiro para de boa, se ele quiser se aposentar agora, tá maravilhoso, mas não é a realidade da maioria dos jogadores brasileiros aqui no Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, por esse viés. Só antes do Sérgio, uma questão, duas no caso. O Aranha ainda cita um fator que ele fala que a história, pelo menos para o cidadão negro brasileiro, ela é sonegada muitas vezes, né? Deixam de contar a verdadeira história e ele acaba não recorrendo às suas origens. E aí um outro ponto também, que eu acho legal que você falou a respeito do jogador não se posicionar, do atleta para não perder dinheiro, no The Last Dance, né, o documentário a respeito do Chicago Bulls, traz muito, de uma forma assim, bem aberta, toda a personalidade do Michael Jordan. E o Michael Jordan é um fenômeno, é uma máquina, ao mesmo tempo ele se omitiu de alguns debates à época, né, para não perder, que ele fala, o cara de direita, né, resumindo, o cara de direita também compra tênis, né, ele cita isso. Eu acho que resume bem o que você falou. E aí eu penso, o Jordan é agora o único dono de franquia negro, né, da NBA, com o Charlotte Hornets, e ele teve um papel importante. Talvez, né, Sérgio, não sei, ele possa agora ter um pouco mais dessa consciência, não sei se dá para se é justo também cobrar isso dele. É, mas eu não sei, eu não acho que seja relacionado realmente à questão da educação, né? Eu estou com a Carol nisso. Por exemplo, o próprio Jordan, por exemplo, eu acho que ele fez faculdade, né? Ele saiu da Carolina, né? Da Universidade da Carolina do Sul, Carolina do Norte, se eu não me engano. E, enfim, fez alguma coisa lá na universidade e ele não se posicionava. E você pode pegar um exemplo contrário, por exemplo, de Mohamed Ali, que não tinha faculdade e ele se posicionava. Então, eu acho que a diferença fundamental entre os atletas negros e os atletas dos Estados Unidos e do Brasil, eu acho que é o background. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, inclusive no outro podcast que a gente fez, né? Que a preparação intelectual nos Estados Unidos, na questão racial, é muito forte. É uma preparação muito, muito mais importante que no Brasil. Eu acho que isso a gente tem que dizer. Apesar que no Brasil você tem muitos intelectuais negros também, né? Dos anos 70, dos anos 80. Inclusive, eu acabei de ler um livro sobre isso também. Mas a preparação intelectual nos Estados Unidos é muito importante, inclusive recentemente. Eles utilizam de todos os meios para você ter acesso a isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Se você vê o filme de Denzel Washington, Equalizer, eu não sei qual é o nome do filme em português, mas esse filme que ele é uma espécie de mercenário, ex-agente da CIA ou do exército, super forte, assim, que ele lê durante o filme, ele lê um livro durante o filme no trem, Equalizer. Não sei se você lembra do filme Bona. Sabe, né? Esse que tem 12, é um filme de ação terrível, assim, incrível, é muito bom. Agora, o engraçado é que eles colocam, falando dessa aqui o nome aqui do Brasil é O Protetor. Pronto. O interessante com os americanos é que eles colocam as referências em tudo que é meio. Por exemplo, nesse filme, Denzel Washington está lendo um livro, que é o livro de Ta-Nehisi Coates, que a Carol lembra que na última vez que a gente conversou, eu recomendei esse livro de Ta-Nehisi Coates, Entre o Mundo e Eu. E nesse filme, acho que é o primeiro, ele está no trem, ou o primeiro ou o segundo, um dos dois, ele está no trem, ele está lendo esse livro aqui, Entre o Mundo e Eu, Between the World and Me, que é um livro de Ta-Nehisi Coates que trabalha a questão racial, que é aquela carta ao meu filho, né? Onde ele escreve ao seu filho, ele conta o que são os Estados Unidos, entre aspas, ele descreve o sonho, né, americano. E é interessante que todo mundo que vai assistir o filme vai ficar de olho, mas o que o Denzel Washington está lendo? Eles introduzem as referências assim nos filmes. A própria Oprah Winfrey recomendou o livro mais recente de Ta-Nehisi Coates. Aí você tem, por exemplo, LeBron James treinando e lendo um livro de Malcolm X. Enfim, você tem tantas referências, e não só passadas, mas recentes também. E as estrelas do cinema. Bom, eu não lembro, por exemplo, eu não assisto Globo, mas
Eu não lembro, por exemplo, você ter na novela. Eu assisti algumas novelas. Eu assisti, por exemplo, a Favorita. Eu gostava. Porque quando eu aprendia português, eu via também para trabalhar meu português. Mas eu não lembro, por exemplo, em toda a série, em toda a novela, você ter um personagem lendo um livro sobre questão racial. Porque isso pode dar um clique assim na pessoa que está assistindo, no telespectador, sabe? Só para dar um exemplo, isso eu não vejo. E você tendo atletas como o Neymar, por exemplo, Neymar, se Neymar tivesse essa questão política sobre a questão racial, seria fantástico. Enfim, é um potencial assim desperdiçado, né? Ah, Você tem o Cristiano Ronaldo que trabalha a questão ele tem muitas obras, né, caritativas e tal, mas Cristiano Ronaldo, a problemática de Cristiano Ronaldo em Portugal não é exatamente uma problemática racial. Apesar que você lá também tem as relações raciais, sobretudo com a imigração e tal, mas ele se preocupa com a questão da pobreza, a questão da imigração, mas não nesse foco do racismo, porque não é exatamente o centro debate da sociedade lá em Portugal, na Espanha, na Itália, onde ele está, né? Não é essa a questão. Mas aqui na América, digamos assim, nas Américas, você tem esse problema do racismo. Então, os atletas deveriam se posicionar sobre isso, né? Mas, infelizmente, acho que falta essas referências, esse background intelectual, esse trabalho forte, ativo, o tempo todo, porque os americanos o tempo todo estão fazendo esse trabalho sabe, de debater, dos intelectuais participarem, de veicular essas mensagens, tudo. Por exemplo, Ta-Nehisi Coates escreveu um HQ sobre Black Panther. Tem um HQ que é da autoria de Ta-Nehisi Coates. Então, quantas pessoas leram esse HQ? Sabe? E quais são as mensagens que ele veiculou nesse HQ, né? Porque ele consegue atingir um novo público. Então, eu acho que esse é um elemento, na minha opinião, é o elemento mais decisivo, assim, que é esse background intelectual. E você, por exemplo, outro exemplo bem tranquilo, assim. O maior atleta negro nos Estados Unidos, Muhammad Ali, teve um envolvimento sobre isso, a questão racial. Um outro também, Bill Russell, teve um envolvimento sobre isso. Mas o maior atleta negro no Brasil, Pelé, não teve essa questão, nunca teve, sempre evitou, né? Eu não gosto também de apontar, de julgar ou de apontar dedos, nem para Michael Jackson, nem para ele. Eu acho que, para mim, eu acho que é uma questão bem individual. Eu não gosto de dizer que, inclusive eu sempre digo, inclusive, quando as pessoas me dizem, o que você acha de Fernando Holliday? Não me importa, eu digo, não me importa, cada um vive sua negritude como ele quer, sabe? Isso não é o meu problema, eu não vou julgar o que ele vive como negritude ou aquele outro, isso não é central para mim. O que é central é o que você está sempre falando da questão estrutural, do racismo estrutural, do racismo institucional. Tem aquele cara também que é um dos personagens mais famosos atualmente, que é o tal de Sérgio Camargo, que é na questão do Instituto... esqueci o instituto que ele dirige. Palmares. Instituto Palmares. Palmares. Eu não me posiciono muito sobre esse cara, sabe? Me parece uma provocação, entre aspas, colocar para provocar, sabe? Mas isso não é o problema. Ele tem o direito dele de ser negro e de viver a sua negritude como ele quer, sabe? Mas o problema é mais estrutural, mais assim, né? E essas referências que a gente talvez deveria ser mais presente. Eu tô achando que vai ficar cada vez mais presente. Por exemplo, outro dia eu perguntei quais serão as referências de agora e muita gente me indicou jogadores novos que estão se envolvendo na questão racial, o próprio Richarlison, o próprio Gabigol, muita gente, né? Isso é importante. E tem muitos jovens assim, que gostam deles, né? E então isso acho que vai crescendo, assim. Sim, é bem isso que o Sérgio falou mesmo. Acho que agora, principalmente com essa explosão de protestos nos Estados Unidos, vindo de jogadores da NBA, vindo de jogadores que eles se inspiram, talvez o jovem aqui no Brasil comece a enxergar mais essa problemática, principalmente aqueles que estão envolvidos com o esporte. Talvez eles enxerguem mais isso, sabe? Passem a ver isso de um que é realmente importante eles estarem ali, porque foi como eu falei no início, eles são o centro das atenções. Então, assim, a voz deles chega onde a nossa voz não chega, entendeu? Então, assim, são esses caras que precisam dizer, gente, então, o que está acontecendo no mundo agora é algo que poderia ter sido evitado se as coisas fossem assim, 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 sabe? E, enfim, todas essas coisas, toda essa questão, bem como o Sérgio falou, todas são questões estruturais. São questões que a gente tem que tirar
da base. E o Paulo puxou uma coisa muito interessante na fala dele, né? Que é a história como a questão de como a história é contada. E isso me remeteu para um TED Talk da Chimamanda Adichie, que ela é um TED Talk muitíssimo interessante, que é o The Danger of a Single Story, que é, tipo, na tradução literal, tipo, o perigo de uma história única. E aqui no Brasil, a gente só tem uma história do povo negro. A gente está descobrindo o outro lado da história agora, porque a gente está falando sobre isso. Mas o que a gente aprende é que o sexo, por exemplo, entre o senhor de escravo e a escrava era consensual, e que por isso existe a mestiçagem, por isso existe essa questão da raça aqui no Brasil, e que as coisas assim aconteceram de uma forma natural, né? Que as coisas aconteceram de uma forma natural, como tinham que ser, e é por isso que o país é dessa forma, e etc. e tal. Quando a gente sabe que realmente não foi isso que aconteceu, que o sexo não era consensual, que foi uma invasão, que, tipo, os indígenas já estavam aqui quando eles resolveram ter os indígenas também como escravos. Então, assim, a gente passou a vida inteira aprendendo um lado da história. Agora a gente está vendo o outro, né? E aí, cabe a cada um de nós saber como é que a gente vai lidar com isso. Tem muita gente que ignora, a maioria ignora, sabe? A outra parte tá ali, tá lutando, tá levando pancada todo dia, tá sendo xingado na internet, tá sendo, abre aspas, cancelado, fecha aspas, na internet por causa disso, porque as pessoas não entendem a importância, sabe? Então, acho que o problema é estrutural e é muito mais sério do que a gente imagina. E lá, levantando novamente uma questão que o Sérgio falou sobre a questão dos jogadores da NBA e trazendo para cá também, a gente também tem que ter um pouco de cuidado de achar também que esses caras são os heróis e que são eles que vão resolver o problema, quando a gente sabe que não é isso. Aí você pergunta, tá, mas como assim? Se você parar para pensar, esse cara aí que se diz o presidente da República, ele não foi eleito pela maioria dos votos. A maioria dos votos foram brancos e nulos. E aí você passa a ver o problema daí. As pessoas se abstiveram de votar, que é algo assim estupidamente importante, que é o destino do nosso país. E aí o que foi que aconteceu? Colocaram o nosso país na mão de um genocida, sabe? Colocaram o nosso país na mão de um genocida, de um cara racista, homofóbico, machista, que faz questão de ser tudo isso. Ele faz questão de dizer que é isso. E aí o país está do jeito que está, né? Sem ministro da Saúde há quase 4 meses, um presidente totalmente ausente. Então, assim, é bom cobrar desses caras, mas é bom saber até que ponto vai essa cobrança, porque não são eles que vão resolver o problema. É um problema estrutural, que se a gente não começar a trabalhar na base, ele vai continuar existindo, sabe? Ele vai continuar existindo e, tipo, pautas sociais, pautas raciais, pautas feministas, elas sempre vão vir à tona, porque as pessoas não aprenderam ainda aquilo, sabe? Por falar em pautas sociais, assim, para fechar aqui do meu lado, eu quero aproveitar a Bruna e falar, inclusive, né, o Sérgio estava falando de Ásia, né, há um tempo atrás aqui no nosso encontro, e eu estava pensando na representatividade do fato do Parasita ter ganho o Oscar, né, de melhor filme também, e ele traz esse problema justamente do principal culpado que a Carol estava falando aí, que é o sistema, né, no fim do dia. É o jeito que as coisas funcionam por conta dessa ordenação maior das coisas, né? Do que, no nosso caso, um sistema capitalista é. E, inclusive, uma das perguntas que fizeram para o diretor do Parasita foi justamente sobre essa questão de representatividade, né? Que o filme foi bem recebido no mundo inteiro e no mundo inteiro as pessoas se identificaram como ele se sentia em relação a isso. Aí ele respondeu, isso só mostra que a gente está vivendo num grande país chamado capitalismo, né? Enfim, queria ouvir um pouco da Bruna e um pouco as perspectivas de vocês, assim, Carol e Sérgio, se vocês se sentiram representados pelo Parasita. O Parasita, ele entra numa questão que a gente fala bastante dessa questão do movimento negro, da representatividade e tudo mais, mas os países asiáticos também sofrem desse problema, né? Nessa visão oriental das coisas que a gente tem aqui, a gente não vê esses rostos sendo
personificados, representados nas coisas que a gente consome, né? Então, assim, realmente foi uma vitória muito importante. E tem até um dado que uma